Senhores vereadores, senhora vereadora, vamos para fazer a verificação de presenças em plenário. Verificação de presença. André Meirinho, presente. Azinil Medeiros, ausente. Claudir Maciel, ausente. Eduardo Torto, ausente. Eliseu Pereira, ausente. Elton Garcia, presente. Leonardo Peruca, ausente. Marisa Zanoni, presente. Moacir Schmidt, presente. Nilson Probitz, presente. Orlando Angioletti, ausente. Pedro Francês, presente. Roberto Souza Júnior, ausente. Havendo número legal nos termos da Lei Orgânica do Município e do nosso regimento interno, declaro aberta a presente reunião ordinária às 18 horas e 42 minutos. Convido o vereador Meirinho para fazer a leitura de um trecho da Bíblia. Aquele que vive eternamente criou todas as coisas. Só o Senhor será considerado justo. A ninguém é concedido descrever as suas obras. Quem será capaz de descrever as suas grandezas? Porquanto quem investigará suas maravilhas? Quem poderá descrever todo o poder da sua grandeza? Quem irá enumerar as suas misericórdias? Nada se pode diminuir ou acrescentar, e ninguém é capaz de descobrir as maravilhas de Deus. Quando o homem tiver acabado, então estará no começo, e quando cessar, ficará perplexo. Convido o vereador secretário para fazer a leitura da ata da 40ª reunião ordinária do primeiro período da sessão legislativa de 2016. Ata da primeira reunião ordinária referente ao primeiro período da sessão legislativa de 2016, 12ª legislatura da Câmara Municipal de Balneário Camboriú, sob a presidência do vereador Nilson Frederico Probitz. Ao segundo dia do mês de fevereiro do ano de 2016, no plenário, o vereador Walter Aires, cito a Avenida das Flores, número 675, realizou-se a presente reunião ordinária. Compareceram a senhora vereadora Marisa Zanoni Fernandes e os vereadores André Furlan Meirinho, Azinil Medeiros, Claudir Maciel, Eduardo Meneghelli Júnior, Elton Garcia, Eliseu Pereira, Leonardo Martins Machado, Moacir Schmidt, Nilson Probitz e Pedro Francês. Conforme o livro de presenças de número 3, folhas 68, o senhor presidente declarou aberta a reunião às 19 horas e 19 minutos. O vereador Leonardo Martins Machado fez a leitura de um trecho da Bíblia. As atas da 39ª reunião ordinária e das segunda e terceira reuniões extraordinárias do segundo período da sessão legislativa de 2015, por consenso do plenário, foram consideradas como de conhecimento da senhora vereadora e dos vereadores. Não havendo pedido de retificação ou de impugnação, as atas foram consideradas aprovadas. Dando continuidade, o vereador secretário fez a leitura do expediente recebido e da pauta da presente reunião. Na sequência, o senhor presidente realizou a abertura do grande expediente. Pela ordem, falou o vereador André Furlan Meirinho. Também pela ordem, falou o vereador Leonardo Martins Machado, que requereu a presença do senhor Juliano Mandelli Moreira, presidente da Ordem dos Advogados da Seccional de Balneário Camboriú, para ocupar a tribuna livre no dia 1º de março de 2016. Após o encerramento do grande expediente, o senhor presidente suspendeu a reunião por 5 minutos. A seguir, foi realizada a nova verificação de presença e os trabalhos continuaram com a seguinte ordem do dia. Projeto de Lei Ordinária 074/2014, que dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação do dispositivo para interromper o processo de sucção em piscinas. O projeto foi retirado de pauta devido à ausência do autor da proposição.
Projeto de Lei Ordinária 095 de 2014, que dispõe sobre a atividade de descarga de concreto e argamassa no âmbito do município de Balneário Camboriú. Pela ordem, falou o vereador André Meirinho, que requereu vistas do projeto. Discutiram o pedido de vistas a vereadora Marisa Zanoni Fernandes, o vereador Leonardo Martins Machado, que concedeu a parte ao vereador Nilson Probitz. Encerrada a discussão, o pedido de vistas foi colocado em votação, restando aprovado com 10 votos favoráveis e 2 ausências dos vereadores Orlando Angioletti Júnior, Roberto Souza Júnior. Na sequência, o vereador presidente justificou as ausências dos vereadores Orlando Angioletti Júnior e Roberto Júnior de Souza. Projeto de Lei 034 de 2015, que dispõe sobre a proibição e comercialização ou fornecimento de bebidas alcoólicas ou não em copos de vidro ou similares nos locais e eventos que menciona. O projeto foi retirado de pauta devido à ausência do autor da proposição. Projeto de Lei Complementar 04 de 2015, que altera dispositivos da Lei Municipal 3.482, de 10 de agosto de 2012, que dispõe sobre o parcelamento do passivo previdenciário atuarial do BCPrev, na forma de aporte financeiro. Discutiu o projeto a vereadora Marisa Zanoni Fernandes, que requereu vista do projeto. Colocado o pedido de vistas em discussão, não houve manifestação. Colocado o pedido de vistas em votação, foi o mesmo aprovado com 9 votos favoráveis e 3 ausências dos vereadores Claudir Maciel, Orlando Angioletti Júnior e Roberto Júnior de Souza. Por consenso do plenário, ficou estabelecido que será enviado ao convite ao senhor Mauri Eládio de Souza, presidente do BCPrev, e ao senhor Carlos de Moraes Gotardi, superintendente do FUNSERVIR, para comparecerem à sessão ordinária do dia 10 de fevereiro de 2016 para prestarem esclarecimentos a respeito do projeto de lei complementar 004/2015. Requerimentos número 571, 572, 573, 574, 575, 576 e 577 de 2015 e 006, 007, 008 de 2016, colocados requerimentos em discussão, não houve manifestação. Colocados em votação foram os requerimentos aprovados com 9 votos favoráveis e 3 ausências dos vereadores Claudir Maciel, Orlando Angioletti Júnior e Roberto Júnior de Souza. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente convocou a senhora vereadora e os senhores vereadores para a próxima reunião ordinária, que será realizada no dia 3 de fevereiro de 2016, no horário regimental. Declarou em seguida encerrada a reunião às 20h20 e mandou lavrar a presente ata, que depois de lida e submetida será assinada pelo presidente e demais membros da mesa diretora. A ata está em discussão, não havendo quem queira... Senhor presidente, só uma observação na ata. Há que se fazer uma correção na segunda parte da ata, onde fala da abertura dos trabalhos e menciona que falou o vereador Meirinho. Falaram os vereadores Meirinho, vereador Pedro Francês, vereador Nilson, vereadora Marisa. Também não houve a ocupação do tema livre pelo convidado do vereador Leonardo, o senhor Juliano Mandelli, que não chegou a tempo. Então, é necessário fazer essa correção. Solicito à assessoria que faça a devida correção, não havendo mais pedidos de retificação e impugnação, a ata está aprovada. Convido o vereador secretário para dar conhecimento do expediente recebido e da pauta da presente reunião. Correspondências recebidas de diversos para a reunião do dia 3 de fevereiro. Expediente 0091/2016, procedência Marcelo Reiknig, administrador do Hospital Santa Inês de Balneário Camboriú. Assunto: balancete de prestação de contas da Associação São Vicente de Paula, referente ao convênio Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú 025/2015 e 005/2015, parcela 006 de 2016. Expediente 0092 de 2016, procedência Marco Antônio Costa, presidente da APD, da cidade de Balneário Camboriú.
solicitando o uso da tribuna livre na sessão do plenário do dia 5 de abril de 2016 para a apresentação do relatório das atividades da Associação Amor Pradão. Esse é as correspondências, senhor presidente, recebida. Pauta da reunião. Projeto de Lei 005/2016, que dispõe sobre a autorização referente à indenização, ressarcimento ao Parque Ciro Gevaert e da outras providências, de autoria do prefeito Edson Renato Dias. Projeto de Lei 074/2013, que dispõe sobre a proibição de venda de animais de estimação e exóticos de pequeno, médio e grande porte em feiras, e estabelece critérios para feiras e exposições de doação dos mesmos no âmbito do município de Balneário Camboriú, de autoria do vereador Orlando Angioletti. Projeto de Lei 0010, de 2014, que dispõe sobre a regulamentação de outdoors e sua instalação na paisagem urbana a partir do logradouro público do município de Balneário Camboriú, de autoria do vereador Leonardo Peruca. Projeto de Lei 027, de 2014, que determina que boates, danceterias, casas noturnas e afins disponibilizem terminais de consulta e seus clientes para o controle gradativo de suas respectivas despesas, de autoria do vereador Roberto Júnior. Projeto de Lei 0109, de 2014, que dispõe sobre obrigatoriedade de divulgação do cardápio da merenda escolar oferecida aos alunos da Rede Municipal de Ensino e Centros de Educação Infantil, de autoria do vereador Moacir Schmidt. Requerimentos, isso precisa dar expediente também. Requerimentos a serem votados. Requerimentos 09/2016, de autoria do vereador Pedro Francês. Requerimento 010, também moção de congratulação, de autoria do vereador Pedro Francês. 011, de autoria do vereador Pedro Francês. 012, 013, 014, também de autorias do vereador Pedro Francês. Requerimentos 015, 016, 017, 018, 019 e 20, de autoria também do vereador Pedro Francês. Requerimentos 021, 22, 23, 24, de autorias, 21, 22, 23, de autoria do Pedro Francês, 23 de autoria do vereador Nilson Probitz e 24 também de autoria do vereador Nilson Probitz. E, senhor presidente, a relação das indicações a serem também votadas, indicações 012 e 013, 014 do vereador Eduardo Meneghelli Júnior, 015, 016, 017, 18, 19, 20 e 21, também de autoria do vereador Eduardo Meneghelli Júnior. Indicações 052, do vereador Eliseu Pereira. Indicações 53, 54, 55, 56, 57, 58, também de autoria do vereador Eliseu Pereira. Indicações 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, de autoria do vereador Azinil Medeiros. Indicação 214, de autoria do vereador André Meirinho. Indicações 215, 218, 222, 223, 224, 225, 226, 227, de autoria do vereador Elton Garcia. Indicações 228, de autoria do vereador André Meirinho, e 231, de autoria do vereador Orlando Angioletti. Essa é a pauta, senhor presidente. Senhora vereadora e senhores vereadores, vamos dar início aos pronunciamentos e debates do grande expediente.
Convido o vereador Pedro Francês para fazer o sorteio para a determinação da ordem dos pronunciamentos em tema livre. Estão inscritos para o tema livre vereador Eduardo Toro, Claudir Maciel, Leonardo Piruca, Nilson Probst, André Meirinho, Pedro Francês, Marido Zanoni, Elton Garcia, Eliseu Pereira. Chamo para fazer uso da palavra vereador Eduardo Torto, declina, vereador Claudir Maciel, ausente, vereador Leonardo Piruca, declina, vereador Nilson Probst, declina, vereador André Meirinho, declina, vereador Pedro... Ah, vai fazer... Ok, desculpa, vereador. Com a palavra... Qual é o tempo? Qual é o tempo hoje? 15 minutos. 1, 2, são 9, 10 minutos? Com a palavra por até 10 minutos. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, comunidade que nos assiste pela TV Câmara, boa noite. Na sessão de ontem, nós começamos falando o ano dos rumos e dos objetivos, e falamos aqui de desenvolvimento sustentável, que é o que nós acreditamos que deve ser o nosso foco, o nosso norte, que exatamente com aquela visão, né, de atender às necessidades do presente, sem comprometer as possibilidades das gerações futuras atenderem suas próprias necessidades. Sempre no equilíbrio do aspecto econômico, do social, do ambiental. Falamos aqui das ações, de várias ações do prefeito municipal, na questão dos quilômetros de drenagem, falamos da eliminação das línguas negras na Praia Central, falamos da estação de tratamento de esgoto, do projeto produtor de água, enfim. Mas exatamente fazendo sempre essa reflexão, né, das ações que nós fizermos hoje e do impacto que elas terão no futuro. Mas como o tempo para o uso da palavra ontem era curto, nós esquecemos de comentar sobre uma moção de apelo que estava em pauta ontem e que, né, quero agradecer aos vereadores pela sensibilidade, por ter sido feita a aprovação dessa moção, que é exatamente uma moção de apelo aos deputados estaduais para que aprovem o projeto de lei que cria o Parque Estadual da Praia de Taquarinhas.
agradeço aos vereadores por essa sensibilidade, como disse, porque esse projeto, ele é um desejo da sociedade balneocamboriuense. O Instituto Ideia, entre outros parceiros, trabalhou muito, tem um abaixo-assinado de mais de 10 mil assinaturas, foi feita uma audiência pública nessa casa, mostrando o interesse da sociedade, a imensa maioria, na criação desse parque estadual, para que efetivamente se mantenha, né, que a administração pública possa sempre conduzir e manter preservado aquele espaço, um espaço diferenciado que é a Praia de Taquarinhas, e para que a gente possa, tanto hoje quanto no futuro, nossos filhos, nossos netos, continuar acessando um lugar especial, diferenciado, contato com a natureza, e lógico também agrega muito na questão do nosso turismo. E eu falo isso, e por que dar uma moção de apelo? Porque esse projeto, que é de 2011, ele está há cerca de 3 anos parado na Comissão de Orçamento e Finanças da Assembleia Legislativa. Não sei por que motivo, mas é um projeto de extrema relevância para a sociedade balneocamboriuense, para outros cidadãos do estado que vêm para cá, pessoas que aproveitam, que vivem em Balneário Camboriú e que sabem a importância de manter aquela praia preservada e que assim o desejam, mas o projeto não foi para frente. Então, parabenizar mais uma vez os vereadores, agradecer, né, por essa sensibilidade e para que a gente siga em frente, né, com foco de desenvolvimento sustentável, pensando no futuro da nossa cidade e trazer sempre equilíbrio e qualidade de vida. E também quero destacar que tem uma indicação hoje que está na pauta, que está sendo aplicado em vários municípios, que é exatamente o uso da cadeira anfíbia para a pessoa com deficiência poder, né, tomar banho na praia, nas praias. Isso está sendo aplicado em vários municípios do estado de Santa Catarina, tem sido um sucesso. Então nós encaminhamos essa indicação, né, com o objetivo que a administração pública possa oferecer mais esse diferencial em Balneário Camboriú, que é uma cidade diferenciada nos mais diversos sentidos, e a gente possa agregar isso tanto para o cidadão, para a pessoa com deficiência, quanto para o turista, que vai agregar com certeza muito aí na qualidade de vida da nossa cidade. São essas palavras de hoje. Obrigado. Com a palavra, vereador Pedro Francês, por até 10 minutos. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, meus cumprimentos. Faço um cumprimento especial a todos os funcionários desta casa, assim como a todos aqueles que nos acompanham através da TV Câmara e da internet. Primeiramente, faço uso da palavra para parabenizar e ao mesmo tempo agradecer ao Coronel Amarildo de Assis Alves, que hoje deixou o comando da 3ª Região da Polícia Militar, na rua hoje onde fica a sede da 3ª Região, na Rua Noruega. Quero agradecer pelo pouco tempo, embora tenha ficado um pouco tempo em Balneário Camboriú, vereadora Marisa, o Coronel Amarildo contribuiu muito com a segurança, principalmente neste período da temporada de verão, onde juntamente com as entidades civis organizadas, com os vereadores desta casa, com o poder público municipal, trouxe um maior efetivo para a segurança não só dos nossos munícipes, mas também de todos os turistas que aqui vêm nos prestigiar e desfrutar desta maravilha que é a praia de Balneário Camboriú. Na oportunidade, tive um diálogo e até aproveitei o momento para agradecer ao comandante Paulo Henrique, comandante-geral da Polícia Militar, por ter atendido a nossa solicitação quando lá estivemos
no início do mês de dezembro, solicitando o melhor efetivo para a temporada de verão de Balneário Camboriú. Ao mesmo tempo que fizemos o agradecimento ao secretário de Estado de Segurança Pública, o Dr. Gruber, que também nos atendeu naquilo que nós solicitamos. Então, o governo do Estado como um todo, prestigiando a cidade de Balneário Camboriú, a nossa região, trazendo uma melhor segurança, e tem que ter, deve ter o nosso reconhecimento. Segundo, e também parabenizar ao Coronel Coglin, que assume, ou que assumiu hoje o comando da 3ª região. Coronel Coglin, ele já passou por Balneário Camboriú, fez um brilhante trabalho, como foi lembrado hoje lá na posse, trouxe muita contribuição, por isso acreditamos que ele trará uma grande contribuição para Balneário Camboriú, à frente da 3ª região, e já quero aqui, como fiz lá, me colocar à disposição do Coronel Coglin naquilo que a gente possa estar auxiliando, não somente este vereador, mas acredito toda esta casa, nobres colegas vereadores estão dispostos a colaborar naquilo que pudermos para o bom desempenho à frente da segurança. Um outro tema, eu gostaria até de, talvez, antes de entrar no outro tema, solicitar, quem sabe, ao vereador Leonardo Peruca, que não fez uso da palavra, se o nobre vereador me dispõe de 5 minutos, talvez eu nem use, mas já quero deixar garantido este tempo, de mais 5 minutos. Faço meu segundo ponto hoje na minha manifestação, é a respeito de um assunto muito polêmico que está hoje em nossa cidade, nobres colegas vereadores, que é o novo sistema de cobrança do estacionamento rotativo de nossa cidade. Em virtude de talvez uma má informação que veio à imprensa nos trazer, o diretor do FUNTRAN, trazendo algumas informações que não procede, alguma coisa que não procede daquilo que ele falou. E nós, então, na posição de presidente da Comissão de Defesa do Consumidor nesta casa, participamos do conselho no PROCON, recebemos várias reclamações dos nossos usuários. E diante dessas reclamações que recebi, eu fui em loco ver se realmente isso estava acontecendo, não duvidando da palavra das pessoas que reclamaram, mas para realmente me certificar do que estava acontecendo. Primeiro ponto, nos foi passado que o novo sistema, você poderia baixar o aplicativo através do site, sem nenhum custo adicional, somente o valor de R$ 1,45 a hora, que é o contrato que a empresa tem com o município. E nós fomos verificar algumas reclamações e realmente está sendo cobrado uma taxa de R$ 4,99 por cento, aliás, de 4,99% de cobrança se você baixar o aplicativo pelo site e carregar esse aplicativo através do site. Tem um acréscimo, então a hora passa de R$ 1,45 para R$ 1,52 e mais um pouquinho, quase R$ 1,53, vereadora Marisa. Então está tendo um acréscimo se você carregar pelo site. E o nobre diretor dizia no seu pronunciamento na imprensa de que você poderia baixar, recarregar e não teria custo nenhum. Um outro ponto era de que você poderia deixar, uma vez carregado o sistema, o aplicativo, você poderia estacionar o seu carro em qualquer vaga, não precisaria ativar, você poderia fazer aquilo que você estaria fazendo na cidade, um monitor passaria, ativava o sistema e quando você voltava para o seu veículo, você desativava e só pagaria o tempo que usou. Isso também não procede essa informação.
Não é verdade. Se você ativar, você consegue ativar. Se o monitor ativar, você não consegue desativar. Eu estou trazendo isso até para esclarecimento. Eu uso dessa tribuna, deste microfone, até para trazer o esclarecimento aos usuários, porque foi passada uma informação que não procede. Então nós queremos, diante disso, tudo que nós ouvimos, dessas reclamações, nós solicitamos ao diretor do PROCON que realizasse uma reunião com o diretor da empresa, o PROCON e este vereador representando então os usuários como representante nesta Câmara, como eu já falei, na Comissão de Defesa do Consumidor. E assim então aconteceu, agora no mês de janeiro, esta reunião, onde nós tivemos, e ali então foi esclarecido como o sistema funciona, que é dessa forma que eu estou passando. E me prontifiquei ali nessa reunião de trazer as informações corretas para os nossos usuários. Eu lhe concedo uma palavra, vereador Nilson. Obrigado pela parte, vereador. Eu também recebi algumas reclamações, protocolei, inclusive, penso que está sendo votado, não sei se votamos ontem ou está sendo votado hoje, um requerimento de minha autoria ao prefeito, onde solicito que seja encaminhada a esta casa informações de quantos equipamentos foram instalados na cidade, equipamentos como acontece em outras cidades. Eu não sei qual é o equipamento que no contrato original se dizia quantos equipamentos parquímetro deveriam ser instalados aqui em Balneário Camboriú. Alguns dizem que deveria ser igual aos outros municípios, outros dizem que não, enfim. Então estou solicitando o número de parquímetros. Questão de valores, que entendo que o valor é muito superior ao de Itajaí, por exemplo, que funciona muito bem com parquímetro. Se o contrato é permitido essa alteração com o contrato original de ser instalado esse equipamento que está sendo instalado, enfim, até quando vai o atual contrato. Então fiz essa solicitação também nesse sentido, para que nós possamos identificar e quem sabe até melhorar a situação do estacionamento rotativo. Nós precisamos sim, eu acredito que é um equipamento que nós temos que ter aqui. O estacionamento rotativo funciona em qualquer grande cidade, não é mais possível que nós não tenhamos estacionamento, mas eu acredito sim que o valor hoje cobrado por essa empresa é um valor que não está dentro daquele limite considerável, né? Acho que a empresa teria condições de ter um valor a menor se tivesse os equipamentos adequados, porque claro, você contratando aí 50, 100 pessoas como eles têm hoje, obviamente o custo é muito maior. Agora, se você tiver equipamentos como é o caso de Itajaí e outras cidades, eu tenho certeza que o custo seria menor e, obviamente, poderíamos cobrar um valor menor também ao contribuinte. Obrigado. Obrigado, vereador Nilson, pela sua contribuição. Eu vi ali o seu requerimento, e muito bom, por sinal. E já lhe digo de que eles têm alguns pontos de venda. O parquímetro, pelo jeito, não funciona mais, porque é um aplicativo que se você baixa. Se você não conseguir baixar no seu celular, o próprio monitor, ele baixa para você. Uma outra reclamação, voltando nisso aí, uma outra reclamação que está acontecendo, é que os monitores estão aliciando os usuários para que comprem valores acima daquilo que ele quer, vamos dizer assim. Você tem o direito de adquirir, comprar 1 hora, só que é um valor de R$ 1,45. E eles estão impondo ali para que você compre R$10, R$20, R$50. Eu mesmo fui comprar, recarregar o meu sistema pelo monitor, que daí, carregando com o monitor, você não paga essa taxa de 4,99%, e eu pedi para colocar R$20 de crédito ali. Não, põe 50, só põe 50. Meu amigo, eu só quero 20, eu estou lhe comprando 20, por que eu tenho que pôr 50? E já faziam isso quando era com a raspadinha, né? Você ia comprar uma, não, compra 10 para me ajudar, porque tem um prêmio se eu vender mais, e esse prêmio continua agora porque eles querem sempre vender mais, e isso nós levamos também para a diretora. Mas só para esclarecer,
diante do PROCON, nós percebemos que o PROCON ficou favorável à empresa, com essa questão da taxa de 4,99%. Dessa forma, procuramos o Ministério Público, tivemos uma audiência com o promotor Rosan, onde levamos levamos essa informação e solicitamos que o Ministério Público tomasse providência quanto a essa questão da cobrança do 4,99%, porque a empresa tem um contrato com o município onde diz que é somente R$ 1,45 a hora, e o promotor então se colocou à disposição. O Ministério Público vai conversar com a empresa, vai fazer de tudo para que, vai notificar a empresa para que esse 4,99% que estão cobrando seja retirado, ou que então não permita que compre ou recarregue através do site, que fique só com os monitores então, mas que não cobre esse 4,99%. Quero esclarecer e deixar bem claro que não sou contra o sistema é bom, é fácil de trabalhar com ele, tenho essa experiência, baixei, é muito fácil de você, me fugiu agora inclusive a palavra correta, operar. Obrigado, vereadora Marisa. É muito fácil de operar, você chega, ativa, desativa e tudo bem. E é bom o sistema, só que o problema que eu entendo é essa questão da cobrança do 4,99% e essa questão de que estão querendo que o contribuinte ou usuário compre além daquilo que ele tem de direito. Então, agradeço a colaboração e vamos estar em cima disso aí, até que nós tenhamos a certeza de que esse 4,99% seja retirado da cobrança. Obrigado. Com a palavra, a vereadora Marisa Zanoni, por até 10 minutos. Senhor presidente, colegas vereadores, meu boa noite, as pessoas que nos acompanham através da TV Câmara, meus cumprimentos aos funcionários da casa, que também retomam as atividades, ao quadro de efetivos, que chega à casa de outros lugares ou que já estava na cidade, sejam bem-vindos. Eu acredito que a Casa Legislativa, a partir de um quadro de efetivos, ela tem condições de cumprir certamente com maior qualidade o seu papel, o seu desempenho. Então, desejar que assim seja e que vocês possam, de fato, aqui se realizarem profissionalmente. Quero, nesta segunda sessão do ano de 2016, primeiro, sempre pensar de que um ano eleitoral, ele certamente é atípico na vida, particularmente dos políticos, mas que o nosso desejo, o meu em especial, é que nós possamos, a sociedade possa tirar proveito de anos atípicos. Se é nos anos eleitorais que as coisas definitivamente acontecem, eu gostaria então de fazer mais uma vez, como fiz ao longo dos 3 anos, um chamamento à administração municipal, em especial ao prefeito Edson Renato Dias, sobre alguns aspectos da nossa cidade e particularmente sobre as questões da educação e a educação da primeira infância. Todos, em qualquer lugar que você ande, todas as pessoas reconhecem que a educação é o grande patrimônio de um sujeito, de uma sociedade sustentável. Não há desenvolvimento econômico que se sustente sem um desenvolvimento educacional adequado. E para que nós tenhamos, vereador Meirinho, um desenvolvimento humano de fato promissor, nós precisamos investir onde tudo começa. E onde tudo começa é na infância. E voltando às atividades, os professores voltando às atividades do ano letivo durante essa semana, eu estou procurando acompanhar cada retorno, cada escola. E quero aqui, como muitas vezes fiz, e como relatório que apresentei à administração pública, novamente registrar a minha indignação
com a falta de respeito, com a especificidade da escola da infância, com as condições estruturais de trabalho dos professores e especialmente dos professores dos pequenos. Convido os senhores a observarem nos nossos núcleos de educação infantil as condições dos berçários, as condições dos maternais, que são crianças de tenra idade, que usam fralda, ou que estão agora iniciando o desfraude, e que em muitas salas não há sequer banheiro, não há trocadores, não há torneiras, não há água para que o professor possa fazer a higiene adequada, fazer o ato de cuidado fundamental das crianças que estão no nosso município. Uma cidade do potencial econômico, do potencial turístico, do potencial orçamentário, uma cidade de tão pequeno espaço geográfico, de tantas grandezas e belezas naturais, não pode negar aos seus pequenos cidadãos as condições mínimas, básicas, de desenvolvimento, de cuidado e de educação. Então, não há, na minha opinião, prefeito que possa se vangloriar de obras se ele abandona a infância, se ele abandona os seus pequenos, porque, assim o fazendo, ele invalida o desenvolvimento sustentável, vereador Meirinho, da população e compromete o futuro das gerações e as etapas subsequentes da educação. Nesse sentido, já denunciei inúmeras vezes as precariedades. Fico envergonhada de ter que mostrar, e posso passar aos senhores as fotos, as imagens das péssimas condições de muitos núcleos de educação infantil nesse quesito e nessa questão de infraestrutura para atender higiene, alimentação, troca das crianças, sem falar aí dos espaços de brincadeira, dos espaços de acolhida às necessidades do desenvolvimento psicomotor. De nada adianta os professores estarem fazendo cursos de como lidar com crianças, se qualificando como estão nessa semana, se ao retornarem não encontram as condições adequadas para exercer a sua função pedagógica. Nesse sentido, no ano passado, falei que a mudança de corte etário para a entrada das crianças no ensino fundamental, ou seja, anteciparam a idade de entrada no ensino fundamental, que a idade de corte era 31 de março, definida pelo Conselho Nacional, era apenas uma manobra para assegurar o número de vagas na educação infantil para a obrigatoriedade da matrícula de 4 e 5 anos de idade, a partir da nova legislação que esse ano entra em vigência. Manobra que foi dita aqui que não era verdadeira, que eu, como vereadora de oposição, estava apenas criticando. Era tanta a manobra e verdadeira que precisou-se recorrer à justiça. E o município hoje paga um preço muito mais danoso, muito mais caro, ao ter que retomar a resolução que aprovou a idade de corte etário e chamar todas as crianças matriculadas indevidamente no ensino fundamental a repactuarem as suas matrículas, a refazerem as suas matrículas e voltarem para a educação infantil. A decisão, vereador Pedro Francês, a decisão do juiz da Vara da Infância, Dr. Cláudio, diz que o prefeito municipal terá multa diária de 50 mil diário, retirado do seu patrimônio, se não cumprir com a decisão. Eu acho particularmente vergonhoso para o município de Balneário Camboriú que nós tenhamos que passar, que a educação de Balneário Camboriú, na sua tradição, na qualificação dos seus profissionais, tenha que passar por esse vexame público e colocar, sobretudo, a insegurança sobre as famílias, sobre os professores e sobre, fundamentalmente, as crianças, que são o centro do planejamento curricular, são a base da sociedade. Então, registrar aqui
esta forma inadequada, atropelada, de não planejar a educação, de não construir novos espaços, não abrir novas vagas e tentar criar mecanismos para cumprir a legislação de forma irregular e ter que voltar atrás. Isso é muito mais danoso, não só para a moral da educação de Balneário Camboriú, mas, como eu disse, para a infância, para os professores. Então, nesse sentido, fazer um apelo. E quando nós falamos das condições da escola da infância, quando nós falamos da resolução que reduziu a idade de entrada no ensino fundamental, nós estamos inspiradas não no papel de vereador de oposição, mas inspiradas na legislação educacional, inspirada naquilo que é o meu cotidiano, que é estudar a escola da infância e estudar o desenvolvimento infantil. Façamos, então, um ano de pequenas coisas que são fundamentais. As escolas precisam de infraestrutura. Professores precisam de bons salários. As mudanças que ocorreram na última sessão do dia 22 beneficiou enormemente muitos profissionais de educação. Outros, no atropelo, se sentiram prejudicados. Eu quero pedir ao vereador Moacir Schmidt, se me permite usar o seu tempo, 5 minutos. Não está inscrito. O vereador Elton. Elton, por favor. Obrigada, vereador Nilson. Eu quero fazer, então, um registro que, no atropelo das nossas pautas e da nossa pauta do dia 22, há algumas insatisfações com os funcionários, com os profissionais da educação, e que nós precisamos rever, até porque, vereador Nilson, sempre que é aprovada uma lei, a culpabilização é dos vereadores que aprovaram. E certamente somos nós que dizemos sim ou não àquilo que é proposto pelo Executivo. Então nós precisamos estar muito atentos àquilo que nós aprovamos, porque tem impactos positivos e impactos negativos na educação e na vida funcional dos nossos trabalhadores. Neste aspecto, o retorno, por exemplo, das crianças de 5 anos para a educação infantil tem um impacto fundamental agora na estrutura das escolas e das vagas. Há uma outra solicitação, que seja respeitada o espaço mínimo para cada criança de 1,5 metro. Para que você considere um espaço adequado para as crianças, não é possível que a gente compreenda que é necessário, vereador Pedro, tirar móveis da sala para abrir mais espaço. Os móveis, as mesas, os espaços organizados adequadamente garantem o cunho pedagógico, educacional e não assistencialista, da qual a LDB, já desde 96, nos convoca a assumir na escola da infância. Então, são questões que nós precisamos nos atentar para que elas não ocorram e para que nós não atropelemos os ritos das escolas, os tempos, a normatização da educação. Vejam, senhores, um outro aspecto. Para que houvesse o concurso municipal, a promotoria pública teve que se manifestar, porque nós estávamos com um número muito grande de professores ACTs. Mediante a orientação do Ministério Público, o município abriu o concurso para a educação. Abriu um concurso para a vaga de professor na educação infantil regente e professor auxiliar. 30 dias depois, antes de dar posse aos professores regentes e aos professores auxiliares, encaminhado pelo Legislativo, vereador Merim, pelo Executivo, houve a unificação de cargos, ou seja, não há mais o cargo de professor auxiliar. 200 vagas de professores auxiliares foram criadas pelo concurso. Antes da nomeação, volto a repetir, o cargo foi extinto. Como fica a vida desses profissionais, a organização da escola nesse sentido? O que me parece, a grosso modo, é uma falta de diálogo entre Secretaria de Educação
e o executivo. Entre executivo e a classe trabalhadora, porque me parece que a própria Secretaria de Educação foi pega de surpresa nesse aspecto. Eu quero aqui colocar a minha opinião como professora, doutora em educação, que a unificação dos cargos é fundamental e é uma pauta que eu acho importantíssima que ocorra em todos os municípios. Não ocorrer distinção de função numa mesma sala é fundamental para assegurar o imbricamento entre o cuidar e educar nas crianças pequenas. Em outras palavras, trocar uma fralda não é um ato inferior àquele de desenvolver uma atividade no papel. Ou seja, professor regente tinha funções distintas de professores auxiliares, mas que no cotidiano elas se confundiam. Então, a unificação dos cargos, na minha opinião, foi fundamental, é importante, é um ganho para o município. No entanto, o município, se tivesse planejado, é o 2º ano de mandato do prefeito, estamos entrando no 8º ano dessa administração, se tivesse planejado com antecedência, não teria aberto um concurso com 2 cargos e depois, antes de dar posse, extinguido um dos cargos, como é o cargo do professor auxiliar. Concedo a parte, vereador Nilson. De maneira muito rápida, não quanto à questão da nova função, mas tem pessoas reclamando sem o direito de reclamar. Foi aberto um concurso, uma categoria com 30 vagas e a outra com 200 vagas. Obviamente, quando você abre um concurso com 30 vagas, são 30 vagas. Quando você abre 200 vagas, são 200 vagas. E, em virtude da unificação, as 2 categorias acabaram juntando e aquelas professoras que acabaram não fazendo concurso para as 200, que recebia muito menos, claro, hoje estão se sentindo lesadas, mas no momento que foi feito o concurso, no momento da inscrição, era assim a regra mudou depois. Então, infelizmente, essas professoras fizeram um concurso, né, as 30 serão chamadas, as 200 serão chamadas, mas elas não foram prejudicadas, porque a lei foi aprovada depois dessa. E o que ocorre, então, e é isso que nós temos que pensar, é exatamente este problema, vereador Nilson, não precisava ter acontecido se houvesse antecipação, diálogo e antecipação da vinda do projeto de lei a esta casa. Nós poderíamos ter mudado a legislação antes do concurso, aí não ocorreria esse desgaste que está ocorrendo agora. Então, fica mais uma vez o chamamento para que, quando há planejamento, há sempre possibilidades de acertarmos mais. Palavra, vereador Eliseu, ausente. Encerrados os pronunciamentos do grande expediente, suspendo a reunião por 15 minutos, quando voltaremos à ordem do dia. Era uma vez uma casca de banana. Veio a reciclagem e a transformou em adubo, que vira produção agrícola e até energia. Você tem um papel importante nessa história. Coloque os restos de alimentos e outros materiais orgânicos no lixo úmido, separados dos papéis, vidros, metais, plásticos e de todo o lixo seco. Isso facilita o trabalho dos catadores, gera empregos e poupa recursos naturais. Mude de atitude. TV Câmara, o canal entre você e o Legislativo. Julinha, não esquece o casaco. Julinha, não esquece o protetor solar. Julinha, não esquece de escovar os dentes. Você que está sempre se lembrando de proteger sua filha, não pode se esquecer da vacinação contra o HPV para meninas de 9 a 11 anos. Ela previne o câncer do colo de útero, que afeta 15 mil mulheres todos os anos. Procure uma unidade de saúde do SUS ou fique atenta ao período de vacinação nas escolas. Vacinação contra o HPV, proteção para a menina, saúde para a mulher.
Convido o vereador primeiro secretário para fazer a verificação de presenças em plenário. Vereador André Meirinho presente, Assinil Medeiros presente, Claudir Maciel presente, Eduardo Turto presente, Eliseu Pereira presente, Elton Garcia presente, Leonardo Piruca presente, Marisa Zanoni Fernandes presente, Moacir Schmidt presente, Nilson Probst presente, Orlando Angelotti ausente, Pedro Francês presente, Roberto Souza Júnior ausente. Sem som e sem imagem. Oi. Claudir, aí, voltou. Senhor presidente, eu gostaria de pedir a inclusão na pauta de um requerimento de minha autoria, que trata de solicitação de informações a respeito do caminhão do peixe, e que eu fiz o protocolo agora no final da tarde. Qual é o requerimento, vereador? É o requerimento 001. Questão de ordem, senhor presidente. Gostaria também, da mesma forma, de solicitar a inclusão na pauta dos requerimentos 026 e 027, que trata de moção de congratulação ao coronel Amarildo, que deixou hoje o comando da 3ª região, e também ao coronel Coglin. Hoje, quando eu protocolei, no início da tarde, não tinha nada protocolado. 025. Do Coglin e do Amarildo? Senhor presidente, desculpa, fazer só uma correção, 0025 o meu requerimento, que eu não estava com o número correto. Obrigada, okay. Fábio. Mas eu gostaria, então, de pedir a inclusão dos dois, por favor. 25, 26 e 27. Ok, mas depois você me lembra, então. Senhores, eu gostaria de colocar em votação também o requerimento de ausência do senhor vereador Orlando Angelotti, protocolado nesta casa. Vereador secretário, por favor, faça a leitura do requerimento. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú, Orlando Angelotti, vereador líder do Democratas, vem muito respeitosamente a presença de Vossa Excelência informar e requerer o que segue. O vereador irá acompanhar um grupo Balneário Camboriú SC em evento esportivo nos Estados Unidos. A viagem não implica despesas para a edilidade. A viagem terá duração de 28 de 1º de janeiro a 10 de fevereiro de 2016. Requer, para tanto, que lhe seja deferido por Vossa Excelência autorização para a viagem internacional, justificando desde já as suas ausências. Balneário Camboriú, 25 de janeiro de 2016. Orlando Angelotti, líder do Democrata, protocolado no dia 25 de janeiro, às 18h09. Até dia 10/2. Ok, senhores vereadores, o requerimento do vereador Orlando Angelotti está em votação. Solicito ao vereador secretário que faça a chamada da senhora vereadora e dos senhores vereadores para o requerimento do senhor vereador Orlando Angelotti. Com voto, vereador André Meirinho. Esse vereador, Pedro, é por microfone. Ok? Vamos fazer por aclamação. Ok, por unanimidade está aprovado aí o requerimento do vereador Orlando Angelotti. Projetos em primeira discussão, senhores vereadores. Projeto de lei 005 de 2016, que dispõe sobre a autorização referente indenização e ressarcimento ao Parque Ciro Gever. Senhores vereadores, esse projeto ainda está em algumas comissões. Ele foi colocado em pauta só para... Ok, esse projeto ele é em virtude de uma verba que está sendo disponibilizada lá para o parque, em virtude da obra que está sendo feita do centro de eventos, e está sendo prejudicada o andamento da questão do parque. Então, ele necessita esse repasse financeiro por parte do município. Então, só para efeitos de conhecimento hoje, e aí voltará... Ok? Não, eu coloquei só para conhecimento, não discussão, só para conhecimento, para que a gente pudesse... Eu acho que para ter conhecimento, isso é regimental, o projeto tem que estar completo. Isso é um fato, não é a questão. Eu vejo que é mais uma destinação de verba,
E, no mínimo, os vereadores devem tomar conhecimento das razões que levaram a esse cálculo, 13 mil por mês durante 12 meses, né, que nós tenhamos acesso primeiro ao demonstrativo, né, para poder emitir uma opinião sobre isso e daí fazer com que isso se conclua, se necessário. Né? Vereador, o compromisso de que ele não venha, claro, não poderá vir na próxima sessão, mas que isso que voltasse na outra sessão, então na outra semana, para que nós não colocarmos, pelo menos para conhecimento, esse projeto só será analisado cerca daqui uns 20, 30 dias. E aí existe um problema sério lá no parque hoje, segundo informações. Nós não temos conhecimento desse problema. Nunca nos trouxeram essa situação. Mas isso chegou agora no... Pois é, não é possível que um problema grave dessa natureza... Se não houver anuência, eu retiro... Não, é só para que não haja um constrangimento entre nós. Né? Que a gente possa seguir o regimento e não haver constrangimento. Nós sempre ajudamos, inclusive em outros convênios. Ok, vereador. Agora... Se houver anuência, ele estará sendo colocado... Eu prefiro analisar o projeto na sua tramitação normal. Então o projeto está sendo retirado, não está para conhecimento dos senhores vereadores na noite de hoje. Projeto de lei para votação, senhores vereadores. Projeto de lei 074 de 2013, que dispõe sobre a proibição da venda de animais de estimação exóticos de pequeno porte. Esse projeto é de autoria do vereador Orlando Angioletti, sendo o vereador Orlando Angioletti está ausente, ele está prejudicado, senhores vereadores. Projeto de lei 010 de 2014, que dispõe sobre a regulamentação de outdoors e sua instalação na paisagem urbana. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador André Meirinho. Quero pedir vistas desse projeto. Ok, senhores, o pedido de vistas está em discussão, não havendo, solicito que o senhor secretário faça a chamada da senhora vereadora e senhores vereadores para o pedido de vistas do vereador André Meirinho. Vereadores, está aberto para votação no sistema eletrônico. Vista. Quem é que faltou lá? Ok? 9312, faltou um? Não. Vereador Pedro não votou, vereador. Eu votei, Marisa não votou. Aí. Ok? Ok, senhores. 10 sim, 2 ausentes. O pedido de vistas está aprovado. Projeto de lei 027 de 2014, que determina que boates, danceterias, casas noturnas... Vereadores, esse projeto também é de autoria do vereador Roberto Souza Júnior, também prejudicado pela ausência do vereador nesta noite. Projeto de lei 109, que dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação do cardápio da merenda escolar oferecida aos alunos da rede municipal de ensino do Centro de Educação Infantil. Autor, vereador Moacir Schmidt. Solicito ao vereador secretário que faça a leitura do projeto e dos pareceres das comissões permanentes. Esse que tem um encaminhamento pedindo... Projeto de lei aportou nessa casa, foi despachado para as comissões de Justiça e Redação, Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas, Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social, Proteção dos Direitos da Criança e do Adolescente, Finanças e Orçamento. Todos os pareceres, senhores vereadores, foram pela aprovação do projeto. Acho que não. Só vou apresentar? Não, eu tenho uma lá. Vou dar uma olhadinha, ver se tem algum encaminhamento do projeto do CAI. Do CAI não. Sei. Tá. Deve estar lá atrás. Localizou aí? Aparentemente, vereadora, não temos aportado dentro do processo legislativo nenhum ofício do CAI. Não, nenhum ofício. Ele encaminhou para a comissão. Para a comissão. E a comissão
Educação. E a comissão não deve ter pedido para... Presidente, a gente pediu para incluir. Na verdade, está em discussão? Se encaminha para a comissão, a presidente... Ok, senhores, o projeto está em discussão. Com a palavra, a vereadora Marisa Zanoni. Nós já nos manifestamos em relação ao projeto e é claro que sempre, vereador Moacir, que nós temos a possibilidade de garantir transparência, comunicação, que as pessoas tenham acesso ao que está acontecendo dentro da escola, especialmente em relação à alimentação escolar. É sempre algo que vem contribuir, então, para que a comunidade se envolva de forma mais clara, mais objetiva em relação às inúmeras situações que ocorrem dentro da escola. Nós sabemos que, em termos de alimentação escolar, hoje há uma demanda, por exemplo, e legislações que asseguram alimentação especial para crianças que têm determinado tipo de restrição de alimentos, que têm leite, por exemplo, especial. Tudo isso já nós temos assegurado às escolas. Então, nesse sentido, ao conversar, a Comissão de Educação, ao conversar também com o Conselho de Alimentação Escolar, e fizemos contato, estiveram aqui, por isso que eu achei que até que o ofício da presidente do Conselho estivesse junto do projeto, apenas uma preocupação em torno disso levantada pelo Conselho, é de que há dificuldades, em alguns momentos, da compra de alguns produtos, e isso incorre, por exemplo, na alteração do cardápio. E que não haveria, daí, tempo hábil de fazer alteração em sites ou nas escolas já há a visualização dos cardápios na parte externa, na parte interna dos refeitórios. Então, a preocupação nesse sentido que poderia haver alguma demanda judicial e mais um problema, de repente, para a escola, no sentido de, por exemplo, há necessidade de compra de produtos da agricultura familiar. Nem sempre se encontra na nossa região. Depende tem inúmeras variáveis que poderiam implicar nesse resultado. Então, só estou colocando esse alerta do próprio Conselho para a gente verificar essa situação na aprovação do projeto. E volto a dizer, em termos de mérito, eu acho que sempre é importante que a gente dê visibilidade, publicidade, e só em respeito até à presidente, colocando essa preocupação. Hoje nós temos um conselho extremamente atuante, temos relatórios que chegam à casa, temos uma alimentação escolar que avançou muito do ponto de vista do equilíbrio nutricional, do ponto de vista daquilo que é oferecido, da qualidade que é oferecido às crianças, do número de refeições. Temos que avançar, aproveitando nisso, na infraestrutura dos refeitórios, nos tempos, especialmente da escola infantil. Hoje nós temos almoço acontecendo 10 horas da manhã, porque são muitas crianças, não tem uma cozinha que permite a dinâmica das crianças poderem almoçar a partir de 11h15, 11h30, que seria o ideal. Então, o projeto ele nos instiga a pensar sobre essa série de situações que envolvem a refeição na escola, que envolvem o cardápio escolar. Temos também, na minha opinião, poucos nutricionistas ainda na rede, não dão conta de atualizar o cardápio ele é feito anualmente. Então, a preocupação é só nesse sentido, vereador Moacir, desse alerta que o Conselho nos faz. Concedo a parte ao vereador Moacir. Obrigado pela parte, vereador. Eu fiz esse projeto porque foi um pedido, inclusive, do meu nutricionista da educação. E, se eu não tivesse feito outro projeto, porque eu tenho outro projeto da obesidade, de vender produtos com grasa, com azeite. Se eu não tivesse feito, eles não teriam o cuidado como estão tendo hoje. Então, isso é mais para dar um alerta, ajudar. Eu não estou aqui pedindo para comprar tudo que tem que ser, mas vão ter mais cuidado, inclusive, para fazer a comida. Obrigado. Não, eu acho importante a sua preocupação. Nós avançamos muito na questão da orientação nutricional, né? Isso em todo o país. Hoje a gente sabe que há um problema de obesidade infantil. A escola, quando a gente discutiu o próprio Plano Municipal de Educação, que perdemos muito tempo em coisas
desnecessárias, mas veja que a escola educa, sim. Quando as pessoas dizem, a escola só ensina. Isso é uma falácia, porque o papel de educar, ele é imbricado ao papel de ensinar. Então, você imagina, você tem uma criança pequena, você educa, inclusive, os hábitos alimentares. Então, as crianças, muitas vezes, passam a consumir frutas porque partilham isso na escola. Né? Crianças que os pais têm dificuldade em casa de comer verdura, fazem isso tranquilamente no ambiente coletivo. Então, nós temos um grande processo de educação alimentar que ocorre nas escolas. E eu volto a dizer, o que nos falta ainda é infraestrutura para dar um tempo da alimentação mais adequado. Nós temos contado os tempos, por exemplo, de alimentação dos bebês. Tem pesquisas que mostram em creches municipais, tem uma tese de doutorado da Univale, que a doutoranda buscou ver qual é o tempo que se leva para dar alimentação para um bebê. E, pasmem, o tempo girava em torno de 6 minutos, porque eram muitas crianças, porque tem que levar o alimento, ele tem uma rotina na cozinha, e a escola precisa atender mais a rotina dos funcionários do que a necessidade das crianças. Então, com esse tipo de pesquisa, se criou os lactários, se criou cozinhas paralelas aos berçários nas creches novas, para atender a demanda de bebês, a especificidade. Então, certamente nós temos muitos avanços e temos muito a avançar. Então, justificando novamente aqui o respeito ao trabalho da Rita, que é a presidente do Conselho, a preocupação dela na aprovação da legislação, como um trabalho extremamente voluntário que tem sido feito com bastante carinho também, e só essa preocupação que ela levantou, mas parabenizo também o senhor por se preocupar com esse tema e certamente acolher também a demanda das famílias que procuraram e que têm essa preocupação. Era essa a minha manifestação, senhor presidente. Vereador Meirinho. Ok, senhores. Então, o projeto está em votação. Solicito ao vereador secretário, faça chamada da senhora vereadora e senhores vereadores. Não fazer chamada. Aliás, desculpe, senhores vereadores, ainda estou com a mania de chamada. Está em votação, senhores. Por favor, façam seus votos. Ok. 10 sim, 2 ausentes. O projeto está aprovado. Os requerimentos 09 a 23 e 26 estão em discussão. Não havendo quem queira discutir, os requerimentos estão em votação. Solicito ao vereador secretário que faça... Aliás, solicito que seja feita a votação dos requerimentos, senhores vereadores. Passa para mim e eu procedo a votação. Okay. Não vou ficar aqui sem fazer nada. Ok, senhores, 10 sim, 2 ausentes, os requerimentos estão aprovados. Nada mais havendo a tratar, convoca a senhora vereadora e os senhores vereadores para a próxima reunião ordinária que será realizada no dia 10 de fevereiro, quarta-feira, no horário regimental. Declaro encerrada a presente reunião às 20h08.